Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o novo módulo de Ciências da apostila 2. As plantas precisam de luz. Então, hoje eu trouxe aqui as minhas plantinhas, que carinhosamente eu chamo de minhas meninas, que eu tenho aqui em casa, certo? E nós vamos fazer a leitura da página 209. Então, a prof vai ler e vocês vão acompanhar, certo? Então, vamos lá. Você já sabe que é importante comer alimentos saudáveis, como verduras e legumes, para que o nosso corpo adquira energia, se desenvolva e funcione adequadamente. Isso nós já estudamos no conteúdo anteriormente. Ao lado nós temos esse post-it, que é um lembrete aí amarelinho. Verduras e legumes são nomes populares dados a diversos alimentos de origem vegetal. Isso nós já sabemos. Então, nós temos duas imagens, certo? Olhem aí na apostila de vocês, as duas primeiras imagens. As hortaliças contêm nutrientes que aumentam a resistência do organismo às doenças. Neste caderno, você estudará de forma bem divertida como cultivar vegetais frescos. Aprenderá como planejar uma horta e quais são os cuidados básicos para o cultivo das hortaliças. Então, lá no colégio nós temos uma horta bem grande, bem bonita. Alguns alunos já tiveram a oportunidade de trabalhar nessa horta. Então, a prof tinha vários projetos, várias ideias de cultivarmos naquela horta. Mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade. Por enquanto, a gente vê a parte teórica, tá? Da importância. Então, lá embaixo nós estamos vendo uma horta. Na horta são cultivadas hortaliças, que são plantas como a alface, o tomate, a cenoura, a batata, a salsinha, o coentro, entre muitas outras variedades. Então, aqui ao lado, vocês percebem que aparece, né, a menininha fazendo o plantio, só que ela tá fazendo dentro de um vasinho. Então, no vasinho nós temos o quê? Nós temos a terra, temos a semente, aí ela vai regar, vai colocar água e depois de um certo tempo ela já tem aqui o vegetal já desenvolvido, certo? Então, olha aqui já dá pistas, né, do que é fundamental para a germinação e o desenvolvimento de um vegetal. Vocês percebem que ela pegou a terra, então essa terra ela vai passar para a semente todos os nutrientes que a semente precisa para começar a germinar. Depois algo fundamental também, que é água, para que ela possa começar a se desenvolver. Na página 210, o tamanho da horta. O primeiro passo ao se planejar uma horta é saber o espaço disponível para plantar. Algumas hortaliças, como o milho e a abóbora, necessitam de bastante espaço. Outras, como as plantas aromáticas, podem ser cultivadas em espaços bem pequenos. Então, a gente pode perceber ali embaixo, olha, na primeira imagem, vejam lá, exemplo de uma grande horta onde se cultiva tomates. Olha que belezinha, né? E ao lado, variedade de hortaliças cultivadas em horta de tamanho médio. Então, aqui, ó, aqui é uma horta grande, certo? Lá na plantação de tomate é uma horta considerada grande. Logo ao lado, onde tem essa hortaliça, né? Essa horta de apenas alimentos cultivados de pequeno porte que a gente fala. Então ali, se a gente tiver um espaço médio, tem como cultivar. Aquela que nós temos na escola é uma bem pequena. Logo abaixo nós vemos também que pequenos vasos, jardineiras e garrafas PET podem ser utilizados para plantar hortaliças para a montagem de pequenas hortas. Então aqui, para quem não tem espaço, aqui tem uma outra sugestão, tá? Essa sugestão aqui vocês podem utilizar vasos, garrafas PETs. Então depende muito do que você vai querer plantar. No segundo ano, você já aprendeu que plantas aromáticas possuem aroma em que se destacam o cheiro e o sabor.
e que algumas são utilizadas como temperos, por exemplo, salsa, cebolinha, hortelã e manjericão. A gente usa na culinária, né? Na página 211, então lá nós vimos os tamanhos das hortas, né? Nós vimos a possibilidade de fazer uma horta grande, num espaço grande, num espaço médio e até em pequenos espaços. A escolha do local para o cultivo. O segundo passo para o planejamento de uma horta é escolher um local com boa luminosidade. Os canteiros devem ser feitos seguindo a direção norte-sul, para aproveitar melhor o sol. Porque, de maneira geral, as plantas necessitam de 4 a 5 horas de luz por dia. Isso faz parte do seu desenvolvimento. Então, nós temos aqui a imagem, percebam lá, nascente e poente. Então, tem as posições aí, leste, oeste, norte e sul. Eles estão fazendo uma horta num local onde tem essa luminosidade, pelo menos aí de 4 a 5 horas por dia, para que esse vegetal se desenvolva de uma maneira saudável. E você sabe por quê? As plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar, em um processo chamado fotossíntese, que vocês também já conhecem. Nesse processo, elas transformam duas substâncias existentes no ambiente, o gás carbônico e água, em alimentos, um tipo de açúcar chamado glicose. Então, em alguns momentos nós vimos isso no ano passado, certo? Então aqui, ó, por isso que eu trouxe a plantinha, porque isso não acontece só naquelas plantas que tem na horta, né, nas hortaliças. Ó, essas plantinhas que nós temos em casa também. Então é importante que elas recebam luz. Então aqui, como a prof mora num apartamento, as plantinhas, eu tenho vários vasinhos de planta, então eles ficam espalhados pelo apartamento. Só que aqui no ambiente que eu estou, que é na cozinha, eu tenho uma janela bem grande, um vidro, então de manhã é o horário que mais bate o sol nessa parte. Então o que eu faço? Eu pego todas elas, coloco próximo da janela e elas ficam ali um tempinho no sol. Só que tem que tomar cuidado, porque algumas plantas não gostam de ficar muito tempo no sol. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Hoje a prof colocou, esse aqui é o lírio, né? Não tá florido mais, mas é o lírio, dá uma flor linda, branquinha. Ela não gosta de ficar muito no sol. Então, hoje de manhã a prof deixou um pouquinho mais, ela fica toda desmaiada, né? Mas aí logo eu coloco a aguinha e logo ela volta. Então, aqui, todas elas, ó, vou mostrar outra aqui também, ó. Essa aqui tem até uma pimentinha aqui, ó. Quando a prof comprou, tinha umas 8 pimentinhas, né? E aqui, ó, ficou apenas uma aqui, que nós fomos tirando. E agora, como eu sempre faço, né? Eu sempre coloco a água nela. Então, ó, a água que ela necessita, ela tem. Ela tem a terrinha aqui, certo? Uma terrinha adubada. Ela tem o ar que ela vai precisar. Ela tem também a luz solar. Então, o que acontece? Ela já começou até florir. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Começou a florir. Então, essa florzinha depois ela vai cair e vai dar lugar ao fruto, né? Dessa florzinha aqui vai se desenvolver o fruto, certo? Que no caso aqui é a pimentinha. Tem até aqui as joaninhas que a prof Mara pintou. Tem 3 joaninhas aqui, ó. A prof Mara que fez. Certo? Então, assim, o processo da fotossíntese, ela tem elementos que são primordiais, que são essenciais, certo? O que ela vai tirar do ambiente? Ela vai retirar o gás carbônico. Então, a gente sabe que tem o oxigênio, o gás carbônico e outros gases presentes no ambiente. Para fazer a fotossíntese, que é o alimento dela, ela vai retirar do ar o gás carbônico, certo? Então, por onde? Geralmente pelas folhas. Então, ela vai puxar esse gás carbônico, certo? E ela vai precisar também da energia solar. Então, gás carbônico, energia solar, né? A luz e o calor do sol, a água que vai chegar até aqui por onde? Né? Pela raiz. Então, aqui a plantinha vai retirar daqui de dentro do solo essa água e esses nutrientes e vai transportar para todas as partes da planta, ok? Então, aqui, ó, seria até interessante que vocês grifassem essa parte aqui, ó.
Logo após a imagem, está escrito assim, e você sabe por quê? Então, vocês vão grifar ali, ó. As plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar em um processo chamado fotossíntese. Pode grifar, tá? Nesse processo, elas transformam duas substâncias existentes no ambiente, que é o gás carbônico e a água, em um alimento, um tipo de açúcar, né, que nós chamamos de glicose. Então, até o ponto final de glicose, vocês podem grifar, certo? Lá embaixo também tem a informação importante também que nós vamos grifar, ó. A água é absorvida do solo pelas raízes da planta e chega até as folhas por vasos condutores, semelhantes a tubos existentes no caule. O gás carbônico que está no ar é absorvido diretamente pelas folhas, certo? Então, essa parte também é bem importante. Foi o que a prof falou. Então, aqui, ó, não dá para perceber porque tem as pedrinhas, né? Mas logo abaixo dessa pedrinha nós temos a terra, uma terra adubada. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco a aguinha aqui, para não ficar encharcado, embaixo nós temos que fazer os furinhos. Por quê? Porque se deixar acúmulo de água aqui dentro, a raiz ela vai apodrecer. Então, ela não vai conseguir ajudar a planta a fazer a fotossíntese. Então, o excesso de água acaba caindo, né, aqui pelos buraquinhos, e a planta vai absorver aquilo que ela precisa. Então, como? Ela vai tirando, né, do solo essa água e vai entrando pela raiz, e dentro aqui do caule nós temos como se fosse canudinhos, né? Canudinhos que ajudam a distribuir essa água para toda a planta, para todo o vegetal, certo? No caso do gás carbônico, que é usado para a fotossíntese, é diferente na respiração, viu, pessoal? Porque a planta também ela faz esse processo de respiração. Respiração aí é o contrário, ela vai puxar o oxigênio, tá certo? Depois ela libera ali o gás carbônico, ok? Então, é o inverso. Uma coisa importante para lembrar aqui também, pessoal, é que algumas plantas, quando a gente fala em aguar a plantinha, a gente tem que conhecer um pouquinho das plantas, né? Porque se a gente coloca muita água em determinadas plantas, foi o que a prof falou, acaba apodrecendo a raiz. Eu tenho uma aqui, ó, no caso dessa aqui, ó. Vocês podem perceber, a folha ela é um pouquinho mais grossa, né? São as suculentas que a gente fala. Então, essa daqui, uma vez por semana só a prof coloca água, né? Porque ela já vai armazenar aqui a água nas folhas. Então, não tem necessidade de colocar tanta água tantas vezes por semana, tá? Mas só a nível de curiosidade, só. Então, aqui, ó, ao lado, no post-it amarelo, vamos lá, ó. Como resultado da fotossíntese, as plantas liberam no ambiente o gás oxigênio. Então, lembra que a prof falou? Na fotossíntese, ela vai puxar o quê do ar? O gás carbônico. Então, se ela puxa o gás carbônico, utiliza para fazer aquele processo, né, de formação da glicose, ela vai devolver para o ar o quê? O oxigênio. Olha só. Então, fazendo isso, ela ajuda também a limpar o ar. Porque quando nós fazemos esse movimento, né, que a gente tira do ar o quê? O oxigênio, certo? Depois a gente elimina o gás carbônico. Então, não é o oxigênio que a gente precisa limpinho? Então, ela ajuda também a limpar o ar. Isso é muito importante, pois a maioria dos seres vivos utiliza esse gás para respirar, certo? Então, lá embaixo, nós temos o esquema da plantinha. Olhem lá, o sol está mandando o quê? Energia solar. Então, nós temos lá a flechinha saindo gás carbônico e a flechinha, saindo gás oxigênio e entrando o quê? O gás carbônico. Então, aqui é o processo da fotossíntese, certo? Se fosse um esquema do processo da respiração, essas flechinhas aí estariam ao contrário, certo? Então, lá embaixo, ó, gás carbônico, gás que faz parte da composição da atmosfera terrestre. É essencial para a produção de energia das plantas. Em excesso na atmosfera, torna-se poluente. Esse é o gás carbônico. Agora, o gás oxigênio. Gás que também faz parte da composição da atmosfera terrestre. É essencial para a respiração dos seres vivos e das plantas também, como respiração.
Seguindo adiante, página 212. A fotossíntese só é possível porque as plantas têm um pigmento chamado clorofila, presente principalmente nas folhas. É um pigmento que tem dentro da folha. Esse pigmento absorve a energia proveniente da luz que é transformada pela fotossíntese, o que possibilita a produção do próprio alimento. Isso permite que as plantas cresçam, floresçam, deem frutos e se mantenham vivas. É o caso aqui que eu mostrei para vocês da pimentinha, ó, tá? Então ela cresceu. Quando eu comprei não tinha florzinha, né? Mas aí eu fui cuidando, ela floriu e ela dá o quê? Dá os frutos, certo? Depois de aprender tudo isso, você já sabe que sem luz não haverá horta. Então aqui tem só do lado uma legendinha, clorofila, pigmento que dá coloração verde às folhas. Se você pegar uma folhinha e uma folha de papel, espremer, né, qualquer folha assim de algum vegetal na folha branca de papel, você vai perceber que vai ficar um líquido verde, vai ficar manchadinho de verde. É a clorofila. Você sabia? A falta de espaço não é mais motivo para não montar uma horta ou um jardim. As hortaliças e outras plantas podem ser cultivadas em varandas e até mesmo em recipientes suspensos ou pendurados nas paredes. Então, olha só que bacana. Isso aqui é uma horta suspensa, tá? Então, nós temos aqui 2 exemplos. Vocês observem que nesse primeiro exemplo aqui é feito com material reciclável, né? Então, vamos ver aqui, ó. A horta suspensa pode ser feita com diversos tipos de materiais, inclusive com os recicláveis. Então, aqui nós temos garrafas PET, bem interessante, né? Embaixo, ó, esse tipo de jardim é conhecido como jardim vertical. Mas não se esqueça de que é preciso escolher um local que receba luz solar para que as plantas possam realizar a fotossíntese, porque se ela sente falta de um desses elementos, ou da luz solar, ou da água, dos nutrientes, ela não vai conseguir se desenvolver. Então é importante. Vai procurar um local para fazer ou uma horta suspensa ou um jardim vertical, você tem que prestar atenção se pega a luminosidade, pelo menos 4 a 5 horas por dia, certo? Bem tranquilo esse conteúdo, né, turminha? Esse Você é o Cientista 1, nós vamos fazer amanhã. Então, amanhã nós temos a última aula de ciências e a prof vai gravar um vídeo para mostrar para vocês como que faz a preparação da experiência, certo? Então, esse aqui fica para amanhã. O que eu vou deixar para hoje é a página 215, então anotem. Vocês vão fazer a atividade 1. Então, vamos até lá para ver. Então, aqui nós temos um esquema e você vai utilizar as palavras do quadro desse esquema, ó, para completar o esqueminha. Então, vocês, olha, prestem bastante atenção que tem algumas dicas para que vocês possam encaixar essas palavras ali. Então, ó, página 215, eu vou deixar para que vocês façam. E lá na 217, nós temos a atividade 2. Na atividade 2 tem o trecho de um texto chamado Fotossíntese, dúvida de um sabiá, tá? Então tem que fazer a leitura deste texto e lá embaixo tá assim, ó, de acordo com o que você estudou nessas aulas, responda no seu caderno as perguntas que o sabiá faz no texto, certo? Então aqui tem algumas perguntas que ele faz, então você vai responder lá no caderno. Aí na próxima aula a gente faz a correção. E na 218, é a última atividade, nós temos uma cruzadinha. Então, nós temos as dicas da vertical e da horizontal. Então, observem aqui, né, as informações e façam a cruzadinha, certo? Então, seria esse o conteúdo de hoje. Tem algumas informações, a maioria das informações nós já conhecíamos, né? Mas é bom sempre dar uma revisada, relembrar. Falamos também dos tamanhos das hortas, o que é importante para o desenvolvimento de uma planta. E por enquanto é essa atividade que a prof vai deixar para vocês. Façam com bastante atenção e amanhã a prof volta para explicar sobre a nossa experiência. Ó, tá até aqui separadinho aqui o material, tá bom? Então hoje seria isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.